Os profissionais da odontologia são responsáveis por prevenir, diagnosticar e tratar enfermidades, deformações e lesões de dentes e tecidos associados, além de restabelecer as funções perdidas da saúde oral de seus pacientes. Nos últimos anos, a prática odontológica sofreu grandes modificações que transformaram os sistemas de trabalho, alteraram o design, conceito dos equipamentos odontológicos, esterilização, higienização, desinfecção, ambiente físico de trabalho e a distribuição do mobiliário dentro do consultório. Se por um lado a tecnologia veio melhorar os serviços e baratear os custos dos tratamentos dentários, os profissionais da odontologia sofrem impactos do trabalho sobre sua saúde. Neste vídeo, iremos apresentar os principais riscos ocupacionais a que está exposta a equipe odontológica e quais são os procedimentos técnicos para fazer uma proteção eficiente. Após várias horas de atendimento, muitos profissionais reclamam de dores nos ombros, pernas, coluna e pescoço. Estas dores estão relacionadas com as posições de trabalho que o profissional tem que assumir por longas horas sob esforço repetitivo. Esta carga intensa de trabalho, repetida por alguns anos, está relacionada com o aparecimento de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, DORT, conhecidas também por LER. Para entender melhor, vamos ver como é organizado o trabalho odontológico. O atual projeto de organização de trabalho na odontologia é fruto da ergonomia americana, que tem como princípio a delegação de funções, a racionalização do trabalho com o fim de aumentar a produtividade e, consequentemente, a renda do profissional. Com o trabalho organizado sob a teoria tempo-movimento, o dentista precisa produzir mais unidades de trabalho a um preço menor, a fim de se manter competitivo no disputado mercado profissional. Assim, o trabalho é planejado para diminuir o tempo operatório, reduzindo os movimentos amplos e cansativos. A concepção ergonômica do trabalho do dentista é centrada na boca do paciente. Em torno da boca são traçados 3 círculos que definem áreas de trabalho. A área limitada pelo círculo A corresponde à área de transferência, onde deve se situar tudo que terá contato com a boca do paciente, tais como fotopolimerizador, pontas do equipo, assim como o mobiliário do dentista e da atendente. No círculo B é delimitada a área útil de trabalho, ou seja, o espaço máximo de pega com o braço esticado. O círculo C é a área total do consultório, que não precisa ter mais do que 3 metros de largura. Neste círculo, é necessário o deslocamento do corpo para se alcançar os objetos. A posição de trabalho ideal de um dentista destro é realizada nessa área de trabalho demarcada como se fosse um relógio na posição entre 9 e 12 horas. Neste tipo de concepção, é fundamental o trabalho a 4 mãos com a participação da assistente do cirurgião dentista. A intenção é simplificar e racionalizar o espaço físico a fim de redução de tempos e movimentos na execução de tarefas. A cadeira odontológica deve permitir o posicionamento confortável do paciente, assim como do dentista e da auxiliar. Os assentos do dentista e da auxiliar são denominados de mocho, que deve possuir rodízios para movimentação rápida e fácil, estabilidade e ser facilmente ajustável na altura e possuir encosto para as costas. Para realizar seu trabalho no campo operatório, o dentista assume uma postura que pode ser forçada, repetitiva e desconfortável. Para executar as ações, o profissional realiza movimentos de dedos, de punho ou de mão, de antebraço, do braço e de deslocamento do corpo, que podem ser pela rotação da coluna ou do alongamento de braços.
Eu trabalhava na posição 9 horas, o que acabou me causando problemas na coluna. Então eu resolvi mudar essa posição para a posição 11 horas. Foi realmente um pouco desconfortável no começo, mas hoje eu me sinto melhor após cada sessão. A cada atendimento do dentista exige muitos movimentos repetitivos. Em decorrência disso, nós temos muitas dores. Eu tive uma fisgada no braço direito, onde eu fui obrigada a parar o atendimento que eu estava fazendo, me alongar, dar uma pausa para retornar e finalizar o tratamento. Então é muito importante a gente prestar bastante atenção no dia a dia e nos movimentos que a gente faz. Então é muito legal ter o trabalho a 4 mãos, que a sua auxiliar vai estar dividindo o seu trabalho com você. Então você consegue uma melhor eficiência no seu dia e chegar no final do dia com o corpo melhor, para o próximo dia você continuar um bom trabalho. Para prevenir problemas musculoesqueléticos, o dentista deve seguir alguns cuidados. Os instrumentos de uso frequente devem estar numa área de alcance ideal. Evitar permanecer em postura estática por tempo prolongado. Sentar no mocho com as coxas paralelas ao chão, formando um ângulo coxa-perna de 90 a 110 graus com os pés apoiados no chão. Fazer exercícios de alongamento durante o trabalho e praticar atividades físicas. Elevar as pernas durante alguns minutos por dia para evitar varizes. Manter o peso adequado de acordo com a altura e idade. Evitar atividades ou ambientes estressantes. Planejar a agenda, alternando os procedimentos com exigências posturais diferentes. Fazer movimentos anatomicamente harmônicos, evitando movimentos bruscos, prevenindo assim lesões agudas. Estabelecer pausas durante a jornada de trabalho e reduzir a carga de trabalho semanal. A contabilidade do consultório, a pressão dos pacientes pelo cumprimento dos horários e prazos do tratamento, o trabalho em mais de um local que exige o deslocamento no conturbado trânsito das cidades, excesso de jornada de trabalho e a fadiga são exemplos de situações que podem causar pressão psíquica no cirurgião dentista. Os fatores de riscos físicos são todo tipo de energia que, presentes no ambiente de trabalho, podem entrar em contato com o corpo do trabalhador, gerando desconforto e até lesões. O ruído, mesmo às vezes abaixo do limite de tolerância, pode ser gerado em uma frequência que propicia irritação e, dependendo de fatores pessoais, pode também causar perdas auditivas. O nível médio de ruído não deve ultrapassar 65 decibéis no consultório. A solução é manter o compressor em local enclausurado, canetas de alta pressão que produzam menos ruído, utilizando brocas novas e manter os equipamentos de ar-condicionado sob manutenção constante. Realizar um audiograma inicial e realizar audiometria anualmente, não descartando o uso de protetores auriculares caso o profissional sinta que os equipamentos estejam gerando ruído incômodo e utilizá-los em tempo integral até que seja solucionado o problema. A radiação ionizante está presente durante a realização dos raios-X. A radiação emitida é mínima e o alvo da ampola é pequeno, mas devemos lançar mão dos mecanismos de proteção. A radiação ionizante é invisível, inaudível, insípida, inodora e indolor para os sentidos humanos. Isto é, não é possível perceber a sua presença no ambiente de trabalho, o que torna este risco físico mais perigoso, principalmente quando não está sendo utilizado de acordo com as normas de proteção radiológica. Para evitar exposições desnecessárias e, consequentemente, dano à saúde dos profissionais que trabalham com raio-x em consultórios dentários e também de seus pacientes, medidas de segurança e saúde no trabalho devem ser adotadas. Utilizar prendedores apropriados para fixar o filme.
Direcionar o feixe de raios-x sempre em direção a paredes com espessuras adequadas ou com material protetor. Manter distância do feixe de radiação. Utilizar dosímetros para detectar as radiações recebidas. Durante o disparo do aparelho de raio-x, a equipe deve se dirigir para um local que tenha a blindagem de chumbo recomendada pelo fabricante. Essas medidas devem ser observadas e colocadas em prática conforme as disposições estabelecidas na norma 3.01 da CENEM, que trata das diretrizes básicas de proteção radiológica, e na portaria 453 do Ministério da Saúde, que estabelece diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, e na norma regulamentadora 32 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata sobre segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Atualmente têm sido utilizadas como material para as reparações as resinas compostas, que necessitam de polimerização profunda, sendo necessário para isso o uso de fotopolimerizador com alta potência luminosa. A polimerização é feita com o uso da radiação ultravioleta ou azul, que tem comprimento de ondas entre 180 e 400 nanômetros. Neste caso, esta radiação pode provocar dano ocular, como a catarata. Portanto, é necessário o uso de óculos com filtros pela equipe odontológica e também pelo paciente. Os odontólogos estão em contato constante com substâncias químicas, sendo que as mais preocupantes são as resinas e o mercúrio contido no amálgama, seja novo ou na remoção das restaurações antigas. As resinas menos agressivas à saúde são relatadas como responsáveis por dermatites de contato devido à hipersensibilidade das pessoas. O mercúrio merece um destaque maior devido à sua alta toxicidade e ao seu efeito cumulativo no organismo, pois a maior parte absorvida fica retida nos tecidos gordurosos do cérebro. Pode causar lesões agudas ou crônicas de incapacitação e até mesmo matar. O amálgama tem sido substituído pela resina, mas ele ainda é bastante usado em obturações. Sua utilização se tornou mais segura a partir do uso dos amalgamadores, que fazem a dosagem automática de limalha e mercúrio, diminuindo o risco de contaminação. No entanto, cuidados devem ser tomados para evitar acidentes de derrame deste material. Há estudos que comprovam que no processo de retirada de antigas obturações de amálgama há a liberação de vapores de mercúrio. Os resíduos de amálgamas devem ser armazenados nos consultórios e remetidos ao Ministério da Saúde para sua destruição. São recomendáveis exames de sangue ou urina anualmente para monitoramento desta substância química em meios biológicos destes profissionais. As poeiras e fumos metálicos podem estar presentes em algumas situações de trabalho, como nos ajustes de próteses. Em algumas próteses removíveis, são utilizadas ligas de cromo-cobalto que podem conter berílio. Neste caso, deve ser evitado o desgaste deste material na boca dos pacientes, pois este metal é altamente tóxico, mesmo em baixas concentrações, devendo este serviço ser realizado com o uso de sistema de exaustão e EPI. O controle de riscos biológicos na prática odontológica, no sentido de prevenir ou diminuir a chance de contaminação entre pacientes e profissionais, tem recebido uma atenção especial. Os dentistas podem estar expostos a vários micro-organismos, como citomegalovírus, vírus das hepatites B e C, vírus herpes simples, vírus da AIDS, bacilos da tuberculose, estafilococos, estreptococos e outros mais, especialmente os que infectam a boca e o trato respiratório superior. O risco de contaminação pode ser maior para esses profissionais.
como no caso das hepatites, em que se demonstrou risco 3 vezes maior de transmissão em relação à população geral. A transmissão desses micro-organismos pode se dar por contato direto com o sangue, fluidos orais ou outras secreções, por contato indireto com instrumentos, superfícies ou equipamentos contaminados, no contato de olhos, interior da boca e do nariz, com gotículas contaminadas ou ao inalar aerossóis contaminados gerados durante os procedimentos. Algumas medidas de proteção incluem a higienização adequada e frequente das mãos, a vacinação e o uso de EPIs. As vacinas mais importantes são as de hepatite B, gripe, tríplice viral e dupla tipo adulto. Já os EPIs incluem luvas, protetores faciais ou óculos de proteção, máscaras, aventais, gorros e, dependendo do caso, protetores respiratórios. A limpeza do ambiente do consultório deve ser realizada entre os atendimentos dos pacientes. Podem ser focos de infecção todas as partes tocadas antes, durante e após o atendimento. Inicialmente, deve ser feita a limpeza dos fluidos orgânicos das superfícies do consultório. Esta limpeza, segundo recomendação da vigilância sanitária, é feita com uma fricção utilizando-se água e sabão, e a frequência variando com o local. Cadeira, pontas, sugador, interruptor do refletor, micromotor devem ser limpos após o uso. Bancadas, mocho, equipo, piso e raios-x pelo menos 2 vezes ao dia. Além da limpeza, deve ser feita também a desinfecção, que é uma esterilização com o uso de produtos químicos. Na execução dos serviços odontológicos, os profissionais estão expostos a praticamente quase todo tipo de fatores de riscos, sejam eles químicos, físicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos. Há sempre a necessidade de socializar as informações das técnicas de prevenção. Além de reciclar seus conhecimentos através de participação em cursos de especializações e em congressos, o profissional da odontologia deve investir em sua saúde, pois como trabalhador liberal, ele depende sempre de estar em plena forma física e mental.